Glória a Deus. Então quero convidar você agora, nesse momento, para nós irmos para a palavra do Senhor, para a mensagem do Senhor. Quero pedir para você, em reverência à palavra do Senhor, para você se colocar em pé. Assim você aproveita e dá uma esticadinha nas canelas também, né? O sangue circula melhor, você vai ouvir melhor, vai ser bênção. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Nós estamos com o tema desse ano, que é o ano da esperança. O tema do mês é o estilo de vida de um discípulo de Jesus. E o tema de hoje é o custo no sentido de perda, né? E as recompensas do discipulado de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 25 em diante diz o seguinte: uma grande multidão seguia Jesus, e Jesus, voltando-se para a multidão, disse: se alguém quer vir até mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, ou seja, todos nós temos uma cruz para carregar, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, poderia ser uma casa, uma laje, qualquer coisa, né? Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo para ver se tem dinheiro suficiente? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem vão rir de você. Vão dizer: essa pessoa começou a construir e não foi capaz de terminar. Versículo 31. Ou qual que é o rei que, querendo ir à guerra contra outro rei, primeiro não assenta e calcula se com 10.000 soldados ele é capaz de enfrentar o outro rei que vem com ele contra 20.000 soldados? Se esse rei com 10.000 não for capaz, ele enviará um pedido de paz ao outro rei. Versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui. Primeiro nós falamos que tinha que carregar a cruz. Agora, dizendo que tem que renunciar a tudo o que possui. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom. Jesus dizendo, o sal é bom. Mas se o sal perder o sabor, como restaurar ele? Não serve para nada, não serve nem para o solo, nem para adubo, e esse sal é jogado fora. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus, aleluia. Por favor, pode sentar-se. Nós temos então uma mensagem muito clara de Jesus falando que reino de Deus não é fazer a minha vontade. Reino de Deus não é fazer a sua vontade, meu irmão, minha irmã. A oração do Pai Nosso já diz: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E no céu a vontade do Senhor é feita. Agora, na minha casa, na sua casa, será que a vontade do Senhor está sendo feita? Ou será que muitas das vezes a vontade que está sendo feita é a nossa? Então Jesus está estreitando aqui, está apertando, está disciplinando, está ensinando como que é viver no reino de Deus. Então, na primeira parte, ele começa trazendo uma palavra dizendo que se você ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, os seus filhos, se você coloca isso acima de Deus, você não pode ser discípulo de Jesus. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E isso, meus irmãos, é muito importante, porque no primeiro momento, talvez você não entenda por que Deus pede que você coloque em primeiro lugar a Deus na sua vida.
Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, a sua maneira de viver com as outras pessoas, de se relacionar com as outras pessoas, ela vai melhorar. Porque se você tem o hábito de todo dia falar com Deus, não é possível você parar de fazer uma oração e você falar com seu pai, com a sua irmã, com o seu irmão, na base do coice, na base da patada. Você melhora. Então, por isso que Deus fala, você tem que ter Deus como prioridade, como a coisa principal na sua vida. E se você não tem isso, você ainda não é discípulo. Então, uma coisa simples que a gente precisa colocar em prática para que nós possamos ser uma pessoa melhor. E aí, então, vem a pergunta, né? Quando a gente fala, né? A gente sabe que a gente tem que obedecer a Deus, todo mundo sabe disso. E aí vem, então, como é que está você com Deus? Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou isso só é uma teoria que você sabe na sua cabeça, mas no dia a dia, na prática, você não faz? Então, é algo para você pensar. E aí, na sequência daquilo que nós lemos, Jesus traz, então, essa palavra, que parece ser uma palavra dura, que nós temos que carregar a nossa cruz. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, qual é a cruz que você tem para carregar? Você tem carregado essa cruz? Você tem murmurado por causa dessa cruz? Porque por vezes a gente é ensinado que na vida cristã é só bênção, é só vitória. Não, tem luta, tem dificuldade, tem humilhação. E aí a gente tem que saber que a gente tem que carregar a nossa cruz. E essa palavra está bem ligadinha com a palavra de Jesus em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, quando Jesus diz assim, venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. Mas ele também disse, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Mas ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Deus vai dar alívio, Deus vai dar descanso, vai, mas tem um jugo. O que é o jugo? É aquela peça de madeira, né, que fica no ombro dos animais, dos bois, para puxar o peso, para fazer força. Então, na vida cristã, nós temos uma cruz. Talvez a minha cruz seja bem pequenininha, talvez a sua cruz seja muito grande, ou talvez a minha seja muito grande e do outro irmão seja muito pequena. Mas não importa, quem está carregando sempre vai achar que a sua cruz é maior do que o outro. O que você precisa saber é que se você tem uma cruz, Deus vai te ajudar a carregar essa cruz, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, né? Nós precisamos saber disso. Quando as lutas vierem, as dificuldades chegarem, aquela síndrome de pânico, aquela depressão, aquela pessoa que continua te humilhando, aquela doença que não regride, as notícias que continuam sendo ruins, você vai lembrar. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. E se o Senhor está permitindo que eu carregue essa cruz, é porque Ele está me sustentando. E a gente vê exemplos de cruz, né, na vida de Paulo. Paulo orou 3 vezes por uma aflição que ele tinha, e o Senhor disse, eu não vou tirar esse espinho na carne. O espinho na carne, cruz, aqui dá tudo na mesa. E o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza. O Timóteo também, o discípulo de Paulo, ele tinha uma doença no estômago, era a cruz que ele tinha que carregar. O Estevão, lá no comecinho do livro de Atos, a cruz que ele teve que carregar foi ser apedrejado injustamente e apedrejado até a morte. Então, meu irmão, minha irmã, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldade, nós passamos por situações que a gente acha que a gente vai morrer, mas é a cruz que o Senhor está permitindo que a gente carregue, e a cruz que o Senhor coloca nos nossos ombros, Ele mesmo ajuda a gente a carregar, amém? A segunda parte daquilo que nós lemos, o Senhor chama a nossa atenção para a parte da lógica, para a parte da razão, da coisa de enxergar a realidade. Ele fala, gente, pensa um pouquinho, uma pessoa que vai fazer uma construção, ela não tem que primeiro calcular se ela tem o dinheiro suficiente para fazer aquela construção, porque se ela começa a fazer aquela construção e ela não dá conta de terminar, os vizinhos vão começar a tirar sarro dela, vão envergonhar ela, você começou e não acabou.
E ele continua nesse exemplo falando do rei. Ora, se um rei tem só 10 mil soldados e esse rei doido quer fazer uma guerra contra outro rei que tem 20 mil soldados, ele tem que fazer cálculo. Seja, será que os meus 10 mil soldados dão conta dos outros 20 mil? Pela teoria não vai dar conta. Então, se não vai dar conta, o que tem que fazer? Fazer um acordo de paz. Você está numa situação lá, você está vendo que você não tem como enfrentar aquilo. Você tem como fazer um acordo de paz? Você tem como resolver aquilo sem criar mais confusão? Resolve, minha irmã, resolve. Não fica em crise, não fica sofrendo à toa. E aí depois, na última parte, ele fala então sobre renunciar a tudo aquilo que a gente tem. Eu fiquei pensando, né? Por mais que uma pessoa seja milionária, o que uma pessoa tem? Por mais que uma pessoa seja bilionária, por mais que ela seja bilionária, a coisa mais valiosa que ela tem é a vida dela. Porque se esse bilionário fechar os olhos agora, não vai um centavo na gaveta do caixão. A gente até brinca, né, dizendo que caixão não tem gaveta. E é assim, então o que é esse tudo que Jesus está falando que a gente tem que renunciar? A nossa vida, a nossa vontade. E é no sentido, meu irmão, minha irmã, de fato, viver do jeito que Deus fala que é para a gente viver. Sabe, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Meus irmãos, misericórdia. Quantas e quantas vezes, quando eu falo para alguém que eu sou pastor, a pessoa começa a me dar testemunho terrível de outro profissional que ela contratou que era crente e deu calote e não fez o serviço que precisava e passou para trás. Misericórdia! E nós, crentes, nós precisamos ser os melhores funcionários que existem. Se você tem um negócio próprio, você tem que ser o melhor funcionário naquela área. O ser dono do seu negócio, você tem que ser o melhor naquele negócio que você faz. E nós estamos dando mau testemunho. Eu me lembro que eu fui dar uma aula na sede uma vez sobre caráter e visão, uma disciplina que tem lá. E aí vieram me perguntar, mas por que tem que dar aula desse negócio aí? Tem tanto assunto bíblico que poderia gastar tempo, para que falar de caráter? Eu falei assim, gente, todo mundo aí pega o celular e abre no YouTube. Aí o povo estranhou, né? Abrir no YouTube? Mas por quê? Põe aí, pastor da calote, cantor gospel, né? Adulterou, fulano comprou e não pagou. Por causa disso, falta de caráter. Político cristão que está lá em Brasília e se vende, falta de caráter. Então, desde lá de cima até embaixo, nós precisamos dar bom testemunho. Quando te oferecerem uma vantagem para você fazer um negócio errado, você vai dizer não, porque eu sou crente, eu tenho temor a Deus, eu não vou fazer o que é errado, vou fazer o que é certo. E mesmo quando não for essa situação, se estiver naquele trabalho que não te valorizam, que ninguém nem enxerga para você, você vai fazer o seu serviço melhor do que todo mundo, porque as pessoas vão olhar para o seu trabalho e vão perguntar por que essa pessoa é diferenciada, e ela vai querer saber por que você trabalha melhor que os outros. E alguém, não vai ser nem você, vai ser que ela é crente, que ela é filha de Deus, ela não faz as coisas de qualquer jeito, tudo o que faz é com excelência. E é assim que nós temos que fazer. E na casa de Deus, igual. Então, Jesus disse, né, nós temos que renunciar a tudo. E o tudo que nós temos, meus irmãos, é a nossa vida. Porque se você for pensar nas vontades que você tem, nos planos que você tem, está dando certo? Não está dando certo, por isso você está como está. Então por que você insiste em fazer a sua vontade? Por que você insiste nesses planos? Vai no plano do Senhor. Salmo 139 já diz, quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor já escreveu o plano que Ele tinha para você. Para que ficar batendo cabeça com outros planos? Vai no plano do Senhor que vai dar certo. Você pode não gostar, porque no caminho Ele vai, né, dar uma torcida no você, vai dar uma apertada, vai dizer para você perdoar umas pessoas, vai pedir para você pedir perdão para outras pessoas, você não vai gostar, mas que vai dar certo, vai dar certo. Então, a gente tem que fazer a vontade do Senhor, nós precisamos renunciar à nossa vontade e seguir na vontade do Senhor, para que a gente não vire um sal sem sabor, que é o que o Senhor Jesus disse. O sal é bom, mas o sal perde sabor.
Ser crente é muito bom, ser filho de Deus é muito bom, mas se você perde a essência do filho de Deus, se você perde o seu testemunho de vida, para que vai servir? Entende? Essa é a alerta de Jesus. Então a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa estar sempre junto com outros irmãos, para a gente estar sempre fortalecendo uns aos outros, consolando uns aos outros, edificando uns aos outros, ensinando uns aos outros, para que a gente possa ser como sal. Um pouquinho de sal que coloca lá já dá tempero, dá sabor, muda a comida, fica deliciosa. Eu tenho certeza que você já pegou um pedaço, por exemplo, de carne para comer, assado, e estava sem sal. E a carne deliciosa, mas faltando sal. E muito crente está assim, é uma carne espetacular, mas está faltando sal na sua vida. Amém? Então, vamos fazer a vontade do Senhor para que a gente não perca aquilo que o Senhor já nos deu e aquilo que o Senhor quer nos dar e a gente não recebeu ainda porque a gente ainda não mudou de fase. Então, ser filho de Deus é uma bênção, mas a nossa vida vai ser sempre marcada por lutas, por dificuldades, porque além das dificuldades do relacionamento com as pessoas, nós ainda temos a dificuldade da luta espiritual. Então, o que a gente precisa fazer? Amanhã, segunda-feira, você vai sair daqui e você vai ter um monte de problemas, você vai ter um monte de desafios, mas você vai trazer a sua memória, você vai trazer ao seu coração a palavra do Senhor que te dá esperança. E aí, qual que é a palavra do Senhor que te dá esperança? Você precisa ler a Bíblia, ver quais são os versículos que quando você lê, queima o seu coração e você vai ficar repetindo para você ao longo da semana. E enquanto você não tem uma palavra dessa que queima o seu coração, eu quero sugerir o Sermão do Monte para você. Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, Jesus, sabendo das lutas, dificuldades que a gente enfrenta, porque ele mesmo disse, olha, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham um ânimo bom, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Jesus deixou o Sermão do Monte, que ele diz assim, felizes são vocês, os pobres de espírito, porque o reino dos céus foi dado para vocês. O reino dos céus foi dado para vocês. Felizes são vocês que choram no Senhor hoje, porque vocês serão consolados. Você está chorando, mas você vai ser consolado. Felizes são os humildes, pois vocês é que herdarão a terra de Deus Pai. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois vocês serão saciados pelo Senhor. Felizes são vocês que têm misericórdia dos outros, porque vocês também serão alcançados, tratados com misericórdia. Felizes são vocês que têm coração puro, porque vocês verão a Deus. Felizes são vocês que buscam a paz, que promovem a paz, pois vocês serão chamados filhos de Deus. Felizes são vocês que são perseguidos por causa da justiça, por causa do reino de Deus. Felizes são vocês que por causa do Senhor sofrem zombaria, perseguição e as pessoas mentem sobre vocês. Alegre-se, exulte no Senhor, porque uma grande recompensa aguarda você no céu. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se nós falamos até agora sobre o custo no sentido das perdas que nós temos em função de abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Senhor, vamos falar então agora sobre as recompensas que nós vamos ter quando nós estivermos frente a frente com o Senhor. A maioria de vocês sabe que eu viajei para Gramado, domingo passado estava lá em Gramado com a minha mulher, com a minha família, e nós fomos num restaurante. Fomos num restaurante temático. Então você chega no restaurante, e o pessoal pergunta assim, o senhor tem reserva? Eu tenho reserva. Então, por aqui, Majestade. Qual que é o marketing deles? Eles pegaram umas capas de rei e de rainha, umas coroas de papelão, pintado de dourado, feito uma coroa, e você chega lá, fala que tem reserva, a pessoa já começa a te chamar de majestade, ela pede licença, ela se aproxima, ela coloca uma capa vermelha de veludo, assim, daquelas de rei mesmo em você,
Colocou em mim, colocou na minha esposa, e depois ela falou assim, o senhor pode abaixar um pouquinho a cabeça para eu colocar a coroa no senhor, rei? E eu, né, naquele clima de brincadeira, eu baixei para ela colocar a coroa. A hora que aquela coroa de papelão, irmão, coroa de papelão, de criança brincar, a hora que aquilo tocou no meu coração, na minha cabeça, no meu coração, o Senhor falou assim, é isso que vai acontecer com os meus filhos depois que eu voltar. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa acreditar na Bíblia, a gente precisa acreditar na palavra de Deus. Se a gente soubesse, se a gente acreditasse de fato naquilo que Deus diz que vai fazer conosco, meu irmão, podia humilhar, podia pisar no nosso calo, podia fazer, faz porque Jesus está voltando. A hora que Jesus voltar, eu não vou lembrar disso, porque aquilo que Deus tem preparado para nós é por demais maravilhoso. Então, eu quero trazer à sua memória um pouco das recompensas que o próprio Senhor Jesus revelou para que nós alimentássemos a nossa fé e nos dias de lutas e de dificuldade a gente pudesse trazer isso ao nosso coração para lembrar que aquilo que nós vivemos aqui é só um estágio. O que vale mesmo é aquilo que vai acontecer depois da volta do Senhor Jesus. Então, o nosso tema é o custo e as recompensas do discipulado de Jesus. E em Romanos capítulo 8, versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo, com aquele monte de revelação que ele recebeu do Senhor, ele disse assim, se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros. Quem é que queria ser herdeiro de um milionário? Vocês são gente de pouca fé, meu pai do céu. Eu queria ser herdeiro de um bilionário. Quem não queria ser? Só que nós somos herdeiros mais do que bilionário, do que trilionário. Nós somos filhos de Deus, o Criador de tudo o que existe nesse mundo. E o apóstolo Paulo diz, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus. Se nós sofremos com o Senhor, é com o Senhor que nós seremos glorificados. E ele diz, eu tenho por certo, apóstolo Paulo diz, eu tenho por certo que as aflições desse tempo, dessa vida presente, não se comparam com aquilo que o Senhor vai nos dar depois que Ele voltar. Filipenses capítulo 3, versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo continua a revelação. A nossa morada está no céu, onde também esperamos a volta do Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido. Eu não sei vocês, hoje de manhã vim aqui limpar a igreja, voltei para casa parecendo um robozinho, né? Tudo dolorido, porque, né, 54 anos está pesando. Mas esse corpo abatido não tem dia e hora para acabar, porque a hora que o Senhor voltar, vou ter um corpo glorificado, você vai ter um corpo glorificado. Você queria ser um pouquinho mais alta? Vai ser, minha irmã. Você queria ter o cabelo mais liso? Vai ter. Você queria ter o cabelo mais ondulado? Deus vai te dar. Você queria ser mais magro? Deus vai te conceder. Olha que coisa de Deus isso. Bênção. Então, nós precisamos olhar para o futuro. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 14, Apocalipse 21, versículo 4, o Senhor diz que o Senhor também enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, ninguém vai morrer mais, não haverá mais pranto, não haverá tristeza. Sabe o que é? Se alguém virar para você, mas como é que era uma lágrima, meu? Você lembra como é que era a lágrima? Alguém vai falar, era salgada. Aí você fala assim, eca! E você experimentou? Uma vez, né? Não vai ter mais lágrima, nem choro, nem dor. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Presta atenção que é o que vencer, não é o que tentar não, porque o vencedor é aquela pessoa que persiste. Então você não pode desistir. Estou desanimado, não vou mais na igreja. Você está desanimando, você está se dando por vencido. Você tem que continuar a lutar, porque você tem que ser esse vencedor que está escrito aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. O Eduardo fez uma pregação falando do maná dos anjos, né? Eu vi uns irmãos fazendo umas caras aqui, que comida dos anjos aí, né, Eduardo? Depois vocês procuram na Bíblia lá, tá bom?
Mas é esse maná que o Senhor vai dar para você comer. E não só isso, nesse versículo está dizendo que o Senhor vai te dar uma pedra branca, e nessa pedra branca vai estar um outro nome para você, que só você vai saber o nome que você vai receber. Você não gosta do seu nome? Olha, até isso Deus vai trocar para você. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, eu o reconhecerei diante do meu Deus e dos santos anjos do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Porque o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes, porque o meu Deus me fez rei e sacerdote, porque o seu rei te fez rei e sacerdote. Tá bom para você ou precisa de alguma coisa a mais? O que precisa mais? A gente vai andar em rua de ouro, não precisa mais se preocupar com dinheiro. A gente vai ter um corpo imortal, a gente não vai morrer, a gente não vai chorar. Meu irmão e minha irmã, o que nós estamos passando aqui é uma experiência única de saber como é viver longe do governo de Deus. Isso é um período pequeno, nunca mais nós vamos viver isso, porque nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos dizer todos os dias, já estou crucificado com Cristo, então eu posso renunciar à minha vontade, mas fazer a vontade de Deus, porque eu estou glorificado em Cristo. E Cristo é quem vive em mim. E aleluia por isso, porque eu quero estar para sempre com o Senhor. Quem quer estar para sempre com o Senhor aqui? Diga, aleluia, glória a Deus. Então levante-se, vamos orar, vamos falar com o Pai. Repita comigo antes de nós orarmos. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu posso ter tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, nós agradecemos pelas promessas que o Senhor entregou para os Teus filhos essa noite, que a Tua palavra queime no nosso coração, que nós possamos ao longo dessa semana ser lembrados pelo Teu Espírito Santo das Tuas promessas, que nós possamos caminhar em fé, em vitória, que nós não estejamos derrotados, que ninguém esteja desanimado, mas quando vier a aflição, quando vier as más notícias, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar das Tuas promessas, porque nós sabemos que o Senhor está fazendo algo novo, que está vindo à luz, e nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. As pessoas, Pai, que precisam tomar decisões essa semana, se assinam documentos, se não assinam, que o Senhor traga a revelação daquilo que elas devem fazer, se elas devem comprar, se devem vender, se devem esperar, que o Senhor fale a cada uma delas, e nós repreendemos no nome de Jesus toda ação do inimigo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas emoções, e declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje, sempre e eternamente. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia.